A última coisa que eu vi naquela noite de 1968, meus filhos, foi o brilho metálico daquela pá velha sob a luz de uma lua minguante e o suor escorrendo grosso, misturado com a poeira, no rosto do meu pai. Ele cavava com uma pressa que me dava pavor, um desespero mudo que gelava o sangue de um rapaz de 17 anos que só queria entender o que estava acontecendo. Ele enterrou aquele embrulho pesado, envolto num couro curtido e amarrado com cordas de sisal, e me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Um olhar que misturava culpa, medo e uma autoridade que não admitia perguntas. Ele apontou o dedo calejado para o meu peito e disse: Sebastião, se você abrir a boca para alguém sobre o que viu aqui, a desgraça cai sobre essa família e eu nunca vou te perdoar. Esqueça que esse pedaço de chão existe. 30 anos depois, aquela mangueira frondosa que virou o orgulho do nosso quintal morreu de repente, do dia para a noite, sem praga e sem motivo. E o que apareceu agarrado nas raízes quando a gente arrancou o toco me fez cair de joelhos na terra vermelha e chorar tudo o que eu tinha guardado por uma vida inteira de silêncio. Olá, meus queridos, minhas queridas, como vai esse coração? Espero que esteja tudo bem por aí, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e com muita saúde no lar de cada um. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou o vovô Sebastião. Moro aqui na minha casinha simples, mas cheia de amor, em Dourados, lá no coração do Mato Grosso do Sul. Hoje o dia amanheceu com aquele cheiro de chuva chegando, sabe? Aquele perfume de terra molhada que só quem é do interior conhece. Eu já cuidei das minhas plantas, tomei meu tereré reforçado para aguentar a lida, mas enquanto eu olhava para o fundo do quintal, aquele vento fresco me trouxe uma lembrança, uma daquelas que a gente tenta trancar com cadeado e corrente no porão da memória, mas que o tempo, esse senhor da razão, sempre dá um jeito de trazer para a luz quando a gente menos espera. Antes de eu continuar esse relato, faz um favor para esse velho. Se você gosta de ouvir esses causos de antigamente, essas histórias reais de quem já viu muita poeira subir nessa vida, clica no botão de gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Eu fico muito feliz lendo os comentários de vocês. Sinto que minha varanda está cheia de netos e amigos me ouvindo. Me conta aqui embaixo, de qual cidade você está me assistindo e que horas são aí agora? Você já cumpriu sua tarefa do dia ou tirou esse tempinho para descansar comigo? Meus filhos, voltem comigo no tempo. Vamos lá para o ano de 1968. Aqui em Dourados, a gente ainda pisava em poeira vermelha pura. Não tinha esse asfalto todo, não tinha essa correria de hoje em dia. Era uma época de respeito, mas também de muitos segredos guardados a 7 chaves dentro das famílias. Meu pai, o seu Geraldo, era um homem de pouca conversa, mãos grossas como casca de árvore e um olhar que impunha um respeito que, para ser sincero com vocês, muitas vezes beirava um medo. Naquela época, a gente não levantava a voz para os mais velhos e nem pedia explicação. Se o pai dava uma ordem, a gente obedecia sem nem piscar, acreditando que ele sabia o que estava fazendo. Mas naquela noite específica, o céu estava carregado de um jeito estranho. Não era uma tempestade comum. Os bichos estavam inquietos, os cavalos relinchavam no pasto vizinho e os cachorros uivavam como se estivessem vendo assombração. Eu perdi o sono e, por curiosidade de rapaz, fiquei espiando pela fresta da janela de madeira da sala. Vi meu pai chegando tarde, com as calças sujas de barro até o joelho e um embrulho de couro nos braços, algo que ele carregava com um cuidado que não combinava com o jeito bruto dele. Ele não entrou pela porta da frente. Ele deu a volta pela lateral da casa, caminhando na ponta dos pés, e foi direto para o fundo do quintal, exatamente debaixo daquele pé de manga que mal tinha dado a primeira carga de frutas pequenas.
Eu fiquei ali na penumbra, sem acender lamparina, vendo o vulto dele trabalhando sob os relâmpagos que cortavam o céu. O barulho da pá cortando a terra seca, pá, pá, batia no meu ouvido como se cada batida fosse um prego num caixão. Ele cavou fundo, muito fundo. Quando terminou, ele jogou o embrulho, cobriu tudo e pisou na terra para nivelar, como se quisesse apagar qualquer vestígio de que o chão tinha sido mexido. No dia seguinte, ele me chamou no canto e, com uma voz fria que eu nunca esqueci, me deu aquele aviso. Ele dizia que aquela árvore era o que segurava o destino da nossa casa e que, se eu cavasse ali, estaria cavando a nossa própria ruína. O tempo passou, meus filhos. A vida corre como a água de um rio que nunca volta para trás. Eu cresci, casei com a minha falecida esposa, criei meus filhos com muito suor, trabalhando de sol a sol, vi meus netos correrem por esse mesmo quintal e meu pai partiu desse mundo levando aquele segredo com ele para debaixo da terra, no cemitério da cidade. Ele morreu segurando a minha mão, com os olhos fixos nos meus, mas nem no último suspiro ele teve coragem de falar sobre o que aconteceu naquela noite de 68. A mangueira ficou lá, ano após ano, ficando enorme, dando uma sombra que cobria metade do quintal e mangas tão doces que os vizinhos vinham de longe pedir um saco delas. Mas eu, meus filhos, eu nunca tive coragem de comer uma manga sequer daquela árvore. Eu via meus filhos chupando a fruta com o caldo escorrendo pelo queixo e sentia um arrepio, um aviso na boca do estômago de que havia algo de muito sofrido escondido sob aquelas raízes. Eu tinha medo de que, ao comer o fruto, eu estaria comendo a dor que meu pai enterrou. Até que há pouco tempo, a mangueira, que sempre foi a mais forte do bairro, secou de uma semana para outra. As folhas ficaram cinzas, os galhos ficaram quebradiços e ela virou um esqueleto no fundo do quintal. Tivemos que contratar uma máquina para arrancar, porque ela ameaçava cair sobre o telhado da cozinha no próximo vento forte. Quando a máquina puxou o toco, com aquelas raízes profundas, a terra se fendeu, revelando um oco. E lá no fundo, protegida pela pressão da terra, estava aquela caixa de metal enferrujada, a mesma que o couro do embrulho tinha protegido por tanto tempo antes de apodrecer. Quando eu abri aquela caixa, com as mãos tremendo tanto que a tampa batia e fazia barulho, eu não encontrei ouro, nem joias, nem nada de valor material. Encontrei uma pequena medalha de São Jorge, uma foto antiga de um rapaz jovem, quase um menino, vestido de farda, e uma carta escrita a lápis, com uma letra que o tempo quase apagou, mas que ainda dava para ler. Ali, depois de mais de 30 anos, eu descobri que meu pai tinha um passado que ele nunca deixou ninguém tocar para não sangrar de novo. Aquele rapaz na foto era um irmão mais velho dele, um tio que eu nunca soube que existia, que morreu nos braços dele em tempos de conflitos de terra muito antigos. Meu pai carregava a culpa de ter sobrevivido e de não ter conseguido trazer o corpo do irmão para um enterro digno na época. Ele enterrou ali os poucos pertences que sobraram do irmão e a carta de despedida que ele mesmo escreveu para a mãe deles, mas que nunca teve coragem de entregar por vergonha e tristeza. Ele plantou a mangueira em cima para que a beleza da árvore e a doçura dos frutos escondessem a feiura daquela dor. Ele queria que do lugar onde ele mais sofreu nascesse algo que desse sustento e alegria para nós, seus filhos. Ele transformou o luto dele em sombra para a nossa infância. Eu chorei como uma criança naquele dia, meus filhos. Chorei por ter julgado o jeito turrão do meu pai, por achar que ele escondia algo errado, quando na verdade ele só estava tentando proteger a gente de uma tristeza que ele achava que era só dele. A gente olha para os nossos velhos e só vê a braveza, a casca grossa, as palavras curtas, mas a gente não imagina as batalhas que eles lutaram no silêncio da alma para que a gente não precisasse lutar também.
Meu pai enterrou a guerra dele para que eu pudesse crescer sem herdar o ódio e o luto que ele viu. Por isso eu digo a vocês, do fundo do meu coração, com a autoridade de quem já tem os cabelos brancos, não guardem mágoa do silêncio de quem vocês amam. Às vezes, o que parece ser um segredo duro é apenas uma cicatriz que eles estão tentando proteger para que não doa em vocês. O amor tem muitas formas, e o silêncio protetor é uma das mais doloridas para quem guarda. Fiquem com Deus, meus amados. Não esqueçam de dar um abraço apertado nos seus velhos hoje ou de fazer uma oração por eles se já estiverem partido. Aproveitem cada minuto, porque a vida é um sopro e o que fica são essas histórias e o amor que a gente planta. Um abraço bem apertado do vovô Sebastião e até a nossa próxima conversa, se Deus assim permitir.